o detalhe, né? Vocês devem ter escutado as últimas notícias sobre imposto de renda, dá-lhe discussão sobre legislação, sobre os reflexos da legislação. Era para ter sido votado ontem, nada de votação do imposto de renda. Mas, professor, pior que eu nem vi tanta coisa acontecendo. É verdade, a gente está vivendo Voto impresso, Talibã, essa coisa. um mundo tão constante que acompanhar as notícias está complicadíssimo, né? É muita coisa. É muita coisa. Essa do Talibã, eu fico preocupado com um possível conflito. Ainda mais sabendo que a China, a Rússia já não estão se posicionando na mesma linha que os Estados Unidos e a Europa. Sim. Mas é absurdo pensar que ainda existe coisa daquele tipo, né? Do Talibã. É, assim, chega a ser, parece que medieval, né? É, bem isso. Inacreditável. A gente fica pensando, né, como é que a pessoa consegue, através de fundamento religioso, chegar a esse ponto. Sim. Complicado. Mas então vamos lá, dando continuidade nessa nossa aula, a gente vai falar hoje dos princípios tributários. O que são esses ditos princípios tributários? Eles são os pilares constitucionais que norteiam e indicam as ações do poder público em relação à tributação. Então, eles são muito importantes, porque se não existissem eles, a bagunça no nosso sistema tributário ia ser ainda maior do que ela já é. Ia ser maior do que a gente já tem a bagunça de hoje. Eles, então, tentam trazer alguns nortes de como os legisladores vão elaborar esses tributos e suas formas de funcionamento. Então, a gente tem que atentar a eles até para verificar se realmente eu pago um imposto ou não. Ou se eu tenho uma base de cálculo devida, do jeito que um fiscal ou um auditor quer, e o que a lei me permitiria. Então, aqui auxilia também a encontrar a figura daquelas brechas tributárias que eu comentei na primeira aula, né? As pequenas falhas na legislação, onde a gente pode pautar o planejamento tributário. E a gente começa dividindo em dois esses princípios. Primeiro, falando do limite ao poder tributário. Ele não é bem um princípio, mas ele também funciona como uma base para regulamentar qualquer legislação sobre tributário. E daí os princípios constitucionais tributários, efetivamente. Então, falando limites do poder de tributar. Então, lá no artigo 150 da Constituição Federal, impõe ao poder do Estado em matéria tributária por meio do estabelecimento dos princípios constitucionais. Então, o que o artigo 150 indica? O Estado, ele se refere tanto à União, aos governos estaduais e do Distrito Federal e aos municípios, que eles podem
elaborar qualquer legislação tributária, desde que obedeça os princípios tributários. Então, se eu quero definir qualquer forma de tributação, qualquer alteração tributária, eu tenho que seguir esses princípios. Senão, a lei ela pode ser considerada inconstitucional, aí ela perde a força, né? Ela não é cumprida. Então, os princípios são os fundamentos do ordenamento jurídico e que prevalecem sobre todas as demais normas. Então, acima de toda e qualquer norma tributária, vai ter o princípio regendo essa forma, essa maneira de como se trata a tributação. Até por isso que esses princípios são previstos na Constituição, né? Por que é importante que eles sejam previstos na Constituição? Qual a principal lei do Brasil? Eu não sei, professor. É a Constituição. Então, toda e qualquer legislação que seja divulgada, ela não pode afrontar ou não pode determinar nada que entre em desacordo com a Constituição Federal, porque ela é a nossa lei maior. Então, dentro da hierarquia das normas, a gente falando na Constituição, ela é a legislação maior, ela é a que dita como o país vai funcionar. E por isso, então, esses princípios constam lá na Constituição Federal. E quais são esses princípios? Princípio da legalidade, da isonomia, esse daqui vocês vão achar ele um pouquinho estranho, da irretroabilidade, ou da retroatividade, anterioridade, da reserva de lei complementar. Aqui vem uma grande dificuldade no nosso cenário atual. A reserva de lei para renúncia fiscal, isso daqui hoje é uma bomba, tá? E da imunidade tributária. São essas os pilares que a gente tem para elaboração, para a instituição de legislação dentro do Brasil. Agora vamos falar de cada um deles. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade instrui os legisladores que é vedado qualquer ação ou qualquer exigência ou aumento de tributo sem que exista uma lei estabelecendo esse ato. Então, eu preciso de uma lei complementar, até uma lei ordinária, para poder instituir uma forma de cobrança, aumentar um tributo, instituir uma taxa. Sem essa lei, o governo não pode exigir nenhum tipo de tributo. E vale destacar aqui que lei é somente fonte primária. Porque a gente tem muita situação que a gente vê
decreto instituindo ou aumentando a alíquota, portaria fazendo alteração de como definir uma base de cálculo, instrução normativa. A receita diz que tem que ser desse jeito. Não pode se não tiver uma lei. Então, a gente considera a lei complementar e lei ordinária, que são as duas abaixo da Constituição Federal. Se não tiver em lei, eu não posso fazer nada. Estando em lei, aí sim, eu posso efetuar alterações no tributo. E o aumento do tributo pode se dar não apenas, eu falei, pela alíquota, mas também por mudança na composição de base de cálculo. Então, eu posso fazer uma alteração, em vez de alterar a alíquota, eu altero a forma com que eu acho a base de cálculo para a aplicação da alíquota. Bom exemplo para isso é o que está na discussão agora. Declaração de imposto de renda pessoa física. A gente tem duas formas de declarar, não tem? A declaração simplificada, onde a gente usa como base de cálculo os rendimentos menos 20% do valor desses rendimentos. Uma forma de base de cálculo. A outra forma é a declaração completa, onde a gente aponta todas as deduções. As duas estão previstas em lei, na lei complementar. Hoje, na verdade, era ontem, né? Estava sendo discutido, tá? Era para ter sido votado uma alteração com mudança na base de cálculo. Só vai ser permitido a utilização da declaração completa. Então não foi votado, professor. Pode considerar alterado? Não. Enquanto a lei não for aprovada, tanto no Congresso quanto no Senado, fica com a lei vigente, com a lei que já foi aprovada. Então, fazer movimentações em relação à área de tributos, ela é delicada. Porque, primeiro, tem que passar, seja por Congresso e Senado, ou seja por Câmara dos Deputados, quando é estadual, ou quando é no governo municipal, pela Câmara dos Vereadores. Princípio da legalidade. Alguma dúvida? Esse é bem sossegado, né? Só posso ter aplicação de tributo, aumento ou mudança no tributo, se existir uma lei que permita essa alteração, que aprove essa mudança. Isonomia. Esse daqui gera um pouquinho de confusão pela maneira que se dá o nome e como que a legislação trata os iguais, vamos falar assim. Então, a isonomia também é chamada de princípio da igualdade. Ele determina que, obrigatoriamente, o agente arrecadador deve tratar igualmente os contribuintes que se encontrem em situação econômica equivalente. Então não quer dizer que eu tenho que tratar todo mundo igual perante a legislação tributária? Não. Não é essa a figura da igualdade ou da isonomia. Eu devo tratar igualmente os que têm a mesma capacidade contributiva. Então, de maneira teórica, eu devo ter uma legislação que trate de maneira igual as pessoas com baixa renda e
igual às pessoas com alta renda, mas não necessariamente esses dois grupos vão ser iguais. Então, a igualdade vem da capacidade de contribuir. Faz um pouquinho de confusão, não faz esse daqui? Se a gente fala ISO, que leva da igualdade, de norma, ou se a gente pega o próprio nome igualdade, não leva a gente a tentar pensar que todo mundo tem que ser tratado igual? Sim, mas eu acho que deu pra entender bem. Que, tipo, a igualdade de contribuir. Se todo mundo ajudar um pouquinho. Mas a ideia aqui é tratar igual os que têm a mesma capacidade de contribuir. É, todo mundo. É, tudo faz. Aonde que a gente vai também, aproveitando essa notícia atual, nessa mesma mudança de legislação que tentaram passar ontem no Congresso, fala da tributação da pessoa jurídica. Em aumentar a alíquota da pessoa jurídica. Eles não estavam levando em consideração a igualdade econômica. Por quê? Inicialmente, eles queriam colocar no mesmo pacote empresa que está enquadrada no simples, empresa enquadrada no lucro presumido e no lucro real. Três categorias de tributos, três tipos de empresa diferentes. Geralmente, empresa que está no simples, já que já é a forma mais simples e barata de tributar, são aquelas que são as pequenas, né? Que a do lucro real geralmente são as grandes empresas. Eu colocar todo mundo no mesmo pacote, vou estar respeitando o princípio da isonomia? Colocar, fazer a tributação aumentar tanto para o simples quanto para o lucro real, para as empresas pequenas quanto para as empresas grandes, eles não têm igualdade, né, de capacidade de contribuir, de recolher imposto. Aí fizeram até antes da aprovação de ontem, fizeram um ajuste no texto da lei, retirando essas empresas do simples, do lucro presumido, da alteração, justamente observando a igualdade e também para não onerar demais essas pequenas empresas que já vêm sofrendo, né? Uma crise, pequeno e médio empresário vem tendo uma dificuldade muito grande, né? Então, essa igualdade, se a gente olhar nos tributos diretos, aquele que afeta o nosso patrimônio e a nossa renda, então, imposto que incide sobre a propriedade, a gente tem como base o valor da propriedade. Será que isso ajuda a respeitar a igualdade? Aí eu tenho um apartamento de 200 mil. Seria justo eu pagar um IPTU parecido com quem tem uma casa no Alphaville que vale 6 milhões? Vou estar tratando de modo igual? Não vou, né? Então, pegando pelo valor do imóvel, eu consigo fazer uma distinção da capacidade de contribuição. Outro exemplo, a renda. Então, o imposto de renda traz faixas com alíquotas diferentes para cada renda. Então, quem ganha um pouco menos vai deixar de pagar o imposto, começa a ganhar um pouquinho mais, entra no 7,5%. Então, assim, ele vai aumentando até que chegue o momento onde ele começa a contribuir com 27,5% do, da sua renda. Então, aqui ele entra
o tratamento diferenciado entre as duas situações. E nos tributos indiretos, aquele que a gente consome, será que isso tem diferenciação? Ele não fica tão claro, mas tenta-se uma maneira de diferenciar as capacidades contributivas. Mas aí ele traz a essencialidade para fazer essa distinção. Ah, por quê, professor? Como assim? Produtos que são essenciais a todas as classes, eles vão ter uma tributação menor. Produtos que não são considerados essenciais a todas as classes vão ter um valor de tributo maior. A exemplo, alimento de cesta básica. Vou pegar até o ICMS ou o IPI. IPI para alimento de cesta básica. IPI para alimento de cesta básica é alíquota zero. Por quê? Vai abranger tanto o pessoal de baixa renda, de alta renda nem se preocupa tanto com alimento de cesta básica, né? Mas tudo bem. Então, eu faço uma tributação menor, uma vez que vai pegar esse pessoal com menor renda. Agora, produtos não essenciais, que não, apesar que o pobre acaba também gostando disso. Desculpa falar o termo pobre, mas mais fácil ficar falando baixa renda, baixa renda, baixa renda. Então, o pessoal que tem menos condições, ele vai ficar comprando perfume, vai ficar comprando cosmético, só quando sobra um pouquinho do dinheiro, né? Então, esse produto tende a ser tributado com uma alíquota maior. Outro exemplo, bebida alcoólica. Bebida alcoólica tem a tributação maior, tentando, além de separar essa capacidade contributiva, também criando um bloqueio aos agentes nocivos à saúde. Também tem essa particularidade. Então, esse cara aqui é um dos mais altos, uma das cargas mais altas que a gente tem. Cigarro, por exemplo. Vocês conseguem imaginar quanto que é a alíquota de IPI para cigarro? Não faço ideia, professor, mas só sei que é alta. Teoricamente, o cigarro, se fosse comprar sem tributo, ia ser muito baratinho. O cigarro é para bebida, professor. Os dois são os mais altos. O cigarro, ele está na faixa de 300%. Por que se faz isso? Aí também entra a questão de tentar eliminar o problema de saúde. Mas então, essa igualdade tributária não quer dizer que todos sejam tratados iguais. São tratamentos iguais aos condições contributivas iguais. Quem tem poder de pagar mais imposto vai ser tratado como quem tem poder de pagar mais imposto. Quem não tem tanto poder de contribuição vai ser tratado como quem não tem tanto poder de contribuição. Mas, claro, uma série de desarranjos na nossa legislação, essa isonomia fica um pouquinho complexa da gente enxergar. Hoje tem muita gente que está pagando imposto de renda e que não deveria pagar. E retroatividade. Então,
Aí, o princípio da irretroatividade indica que é vedado aos agentes públicos a cobrança de tributos cujo fato gerador do tributo tenha ocorrido antes da lei entrar em vigência ou que tenha aumentado. Então, por exemplo, teve a mudança agora do imposto de renda, vamos supor que aprova. Ela só vai poder valer a partir do ano que vem, quando ela entra em vigência. Então, vamos supor que apareça um fiscal na empresa e queira cobrar já essa alíquota diferente do que a lei atual está indicando. Ele pode? Não, porque a lei não pode retroagir antes da entrada da lei em vigor. Então, qualquer alteração tributária, ela só é válida a partir do momento que a lei entra em vigor. Então, a retroatividade tenta garantir aos contribuintes o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Como assim, professor? Ato jurídico perfeito, a coisa julgada. O que esses dois elementos tentam trazer para o nosso judiciário? Segurança. Então, para que não exista excessos de discussão por algo, vamos falar assim, que seria contestável, a lei define, então, que só se pode aplicar a alteração em um determinado tributo, não do tributo, né, depois que uma lei entre em vigência. Salvo se a legislação for penal. Aí vale para qualquer tipo de situação penal, tá? Se a lei que entrou em vigência seja mais branda do que a anterior, ou seja, ela tende a beneficiar o réu, aí sim a gente pode retroagir no tempo e aplicar a legislação mais branda. Eu não gosto muito dessa ideia. Para mim, devia ser semelhante ao tributo. Até a promulgação da lei tinha uma pena, por mim deveria seguir assim. Mas é uma tentativa de amenizar os comportamentos penais. Isso que a gente tem uma situação, vamos falar assim, precária na área penal, né? Vocês concordam? Nosso sistema penal é um pouquinho precário. É muito precário, né, professor? Não que eu esteja defendendo que eles precisam ter regalia dentro de presídio, mas a condição que a gente tem hoje, na verdade, ele favorece com que qualquer um que entre no sistema penal consiga sair pior, né? Então, não existe, tipo, como que se fala? Tipo, colocar a pessoa de volta na sociedade. são poucos os presídios que têm um processo assim. Sim, de educação, de programas para ajudar, coisa assim. Só a pessoa só sai pior. Já sai Não pior. que ela precise de coisas boas e tal, mas, tipo, não adianta nada daí. Vai presa pra daí sair, fazer uma coisa pior e voltar. É exatamente isso que eu penso. Não que ele precise de regalia. Mas precisa de um programa, tipo, pra incentivar. Isso que eu penso.
precisa de um tratamento humanitário, né? É, isso. A gente tem um exemplo muito próximo aqui, que é o conflito, né? Se a gente for ali em Piraquara, a gente tem duas formas de tratamento. Se for para o presídio de Piraquara, a pessoa sai pior. Aí tem a colônia penal de Piraquara, onde a pessoa tem a inserção de atividades de trabalho, que a pessoa até consegue já sair com uma nova profissão lá de dentro, né? Um novo conhecimento. Mas o Brasil é um caso sério, né, gente? Agora, Mas uma coisa puxa a outra, né, professor? Começa já no investimento na educação, né? Se tivesse um bom investimento dos impostos arrecadados na educação, de repente o sistema prisional, penal, esse negócio não seria a bagunça que seria do jeito que é agora, né? na verdade, a gente já tem uma redução nesse sistema penal muito grande. Mas existe exemplo de, de mudança nesse sentido que a gente possa estudar? Vejam o caso da Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje é uma potência, não é? Falou em tecnologia, eles são, assim, exemplos. Mas será que lá em 1950 eles tinham esse perfil? Era um país basicamente baseado na agricultura. Mas o que aconteceu? Um alto investimento em educação acaba transformando a sociedade como um todo, né? Aproveitar e fazer o desabafo. Aí a gente vê um ministro da Educação no Brasil falando que universidade tem que ser para pouco. Aí é de chorar, né? A gente escuta cada coisa aqui. Até Deus duvida que a gente escutou. Professor, eu não sei o que é pior. Se é ele que fala ou quem apoia ele. Pior que ele fala porque tem gente que apoia, né? Isso que é o pior. Vira um ciclo. Ah, que triste isso. Então, em retroatividade, é nesse sentido. A gente não pode sofrer nenhuma punição, nenhum processo de alteração anterior à entrada da vigência de uma lei. Então, pode aumentar, pode diminuir o tributo, só entra em vigor, pode ser adotado quando a lei entra em vigor. Não se retroage nada em relação à tributação. E anterioridade. É vedado cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicado a lei que os instituiu ou aumentou. O que isso quer dizer? Ah, professor, a gente vai cobrar, vai fazer uma alteração. Estava vendo lá na Câmara e está passando uma alteração para cobrar o tributo das grandes fortunas, que é a maior lenda do Brasil. Eu posso instituir esse ano? Não. A legislação sai esse ano, mas ela só vai entrar em vigor no próximo exercício financeiro, ou seja, a partir de janeiro do ano que vem. Então, toda essa mudança que estão falando do IR vai ser para esse ano? A gente está em agosto. Vai que, de repente, consigam aprovar ali em 30 dias. Eu acho que não vai nem ser aprovado, mas tudo bem. Vai valer para esse ano? Não. Tem que aguardar o início do próximo exercício. Tem alguns casinhos onde se trata com exceção, mas a gente já vai falar neles. Então,
para ser cobrado num determinado exercício financeiro, a lei deve ser divulgada ou promulgada até o ano anterior. Então, qualquer mudança de tributo que teve durante o ano de 2021 teve que ter uma lei em 2020. Toda mudança que vai ter para o ano de 2022 vai ter que ter uma legislação que saia nesse ano. Por que será que acontece isso? Por que será que o governo só pode cobrar mudança na legislação num exercício posterior? Também por segurança jurídica. Para que as empresas consigam, ou para que qualquer contribuinte consiga ter acesso à mudança, ou seja, ter conhecimento e se adequar à nova norma. Mas aí a gente tem algumas exceções. Quem são essas exceções? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto industrializado e imposto sobre operação financeira, tal do IOF. Eles são os mais delicados de todos. Por que eles, professor? Eles são os tributos paralegais. Lembra que a gente falou do paralegal? Que eles não têm a finalidade de gerar dinheiro para o governo. Eles têm uma finalidade de regulação de mercado. Então, esses tributos não precisam aguentar até o próximo ano, porque senão pode ser tarde. Então, eles só sofrem o princípio da noventena, que na verdade, é uma derivação do princípio da anterioridade. Então ele só tem que ter 90 dias, mas pode ser dentro do mesmo exercício. Por quê? Vamos supor que a gente está precisando regular um mercado onde a gente está tendo um ataque muito forte, ou seja, uma competição muito agressiva de produtos importados. Visando proteger a economia local, eu posso instituir ou aumentar o imposto de importação. E com isso, eu consigo regular o mercado. Exportação, ele segue o mesmo princípio, mas nunca vi mexerem nele. A exportação acaba sempre sendo alíquota zero, não se tributa. Exportação, a gente incentiva o pessoal a exportar. Produto industrializado, para regulação do mercado interno. Eu preciso gerar emprego. Como é que eu consigo gerar emprego? De repente, eu posso fazer um incentivo fiscal para uma determinada categoria, reduzindo o IPI. Um exemplo bom, a gente tinha ali nos anos 2000, alíquota zero para eletrodomésticos de linha branca. Por quê? Então o pessoal que fabricava máquina de lavar, geladeira, não pagava imposto, o IPI? Não. Para tentar fomentar a venda desses produtos e, consequentemente, gerar mais emprego, gerar uma política social que pode estar envolvida nesse contexto. E a mesma coisa a operação financeira, né? Se eu quero favorecer o crédito, quero que o pessoal tenha mais acesso a crédito, eu altero ou até posso zerar o IOF. Quem vai pagar mais imposto sobre operação financeira para vocês poderem ter crédito?
política econômica, né? Envolve mais do que a área tributária. Então, esses impostos, eles são tratados como exceções. E toda contribuição social também é tratada como exceção, entrando só no período de 90 dias. Então, precisa ter 90 dias depois que a lei é aprovada para que ela entre em vigor e possa ser cobrada. Todas as demais acabam entrando no princípio da anterioridade. Delicadinho, né? Um tributo a gente trata de um jeito, outro tributo de outro jeito. Brasil, nosso sistema tributário delicado. A gente tem a reserva de lei complementar. Então, a Constituição Federal reservou para a lei complementar o poder de dispor sobre normas gerais em matéria de legislação tributária. E dentre esse poder de inserir normas, vai estar lá definição de tributos e suas espécies, do fato gerador, do base de cálculo, de quem é o contribuinte, qual é a obrigação, como é feito o lançamento, como é feito o crédito, prescrição e decadência tributária. E por que será que a gente fala em lei complementar para poder regulamentar tudo isso? Justamente para poder isolar algumas legislações e poder retrabalhar tributos de acordo com as necessidades. Ah, professor, e se fosse deixado na Constituição Federal? Toda e qualquer mudança ia ser um caso dificílimo de ser aprovado. Por quê? Se eu precisar fazer uma alteração na Constituição Federal, eu preciso da chamada maioria absoluta, tanto no Congresso quanto no Senado. Pego o total de deputados federais, tenho que ter a maioria absoluta deles. Preciso de voto pra caramba. Hoje são 308, se não me falha a memória. Para fazer alteração em lei complementar, não preciso de maioria absoluta, posso fazer por maioria simples dos que estão presentes no dia da votação. Se torna um pouco mais maleável a alteração. Então, a legislação, a Constituição Federal indica quem são os entes e quais são os possíveis tipos de tributo que eles vão poder cobrar, mas ele sempre vai deixar a normatização desses tributos a critério de lei complementar. E a principal lei complementar que a gente tem sobre isso é a Lei 5.172 de 66, com alteração da Lei 104 de 2001, que é o nosso Código Tributário Nacional. Então, a Constituição Federal, ela traz o básico, e o Código Tributário, ele vem trazendo todo o regramento geral sobre a tributação no Brasil. Ah, professor, eu quero virar tributarista, eu quero entender de planejamento tributário. Hoje é até mais importante conhecer o Código Tributário Nacional do que a própria Constituição no que fala de tributo. Aqui vem o problema do Brasil.
reserva de lei para renúncia fiscal. Então, vamos pensar, o que é renúncia fiscal? Uma isenção, um subsídio, uma redução de base de cálculo, uma concessão de crédito presumido, uma anistia, uma remissão. Qualquer vantagem que eu tenha, ou que eu ofereça aos contribuintes, e que diminua a arrecadação para o governo. Então, a renúncia fiscal somente pode ocorrer por lei dentro das competências de cada ente federativo. Então, falou em renúncia fiscal de tributos federais, tem que ser uma legislação federal aprovando. Renúncia fiscal de tributos estaduais, somente uma legislação estadual pode instituir a renúncia. E, falando no município, somente uma legislação municipal pode instituir a renúncia. E, professor, por que o senhor comentou que é um problema no Brasil a renúncia fiscal hoje? Por que isso daqui é tão difícil de ser discutido, de ser tratado, que hoje também está na moda esse assunto? Porque a lei de responsabilidade fiscal determina que para cada renúncia eu tenho que encontrar uma fonte ou recurso que compense a perda de arrecadação. Então, eu vou diminuir o ICMS. Vou até pegar o exemplo que está na grande discussão na mídia. Todo mundo, o governo federal quer falar que o problema do valor da gasolina é o tributo estadual, né? Não é isso que está aparecendo na mídia. Vocês que pagam combustível, Maria vai sentir isso já já no bolso. Ah, professor, não sei se eu vou. É muito caro, né? Não dá Hoje certo. está quase R$6 o litro da gasolina. Realmente Então, caro. o negócio é ter uma bicicleta. Ou um carro elétrico, né? É, mas aí gasta mais com manutenção, né? Diz que não, diz que está tendo uns carros elétricos bons agora. Ah, então. A tecnologia evoluiu muito nesse sentido do elétrico, né? Logo vai ser o futuro, né? Sim. Não vai fugir dele. Esse professor tem que esperar pelo menos ganhar um pouquinho a mais para conseguir ter um carro. O carro elétrico tem que ganhar bem a mais, porque no Brasil tudo é. No Brasil, Não, qualquer carro, né? Se eu for pegar um que é de gasolina, já tô ferrado. O carro elétrico no Brasil que devia ser incentivado, não. Aqui ele não tem incentivo e é vendido a preço astronômico. Igual ontem o carro do meu pai, que é a gás, né? Que daí, tipo, é mais barato e tudo mais. Daí, ontem fundiu o motor. Nossa. Gasta menos com gasolina, mas gasta mais com manutenção, né? Fazer o quê? Aí vai uma grana para arrumar. Sofrido. Por que o governo do estado não consegue assumir a responsabilidade de abaixar o ICMS? Eu não sei, na verdade, exatamente o porquê, mas eu acho que também uma boa parte porque eles não ligam. Aqui, ó. Outra fonte. Ah, entendi. Como é que ele vai substituir a arrecadação do que ele ganha com o ICMS? E achar dinheiro no meio público também não é uma tarefa fácil. Então, como é que eu vou compensar aquela perda de arrecadação? E o município, o estado já não tem uma fonte tão grande de arrecadação. Então, existe essa dificuldade. Aí é fácil também, né? Ficar um jogando pro colo do outro. Eu fiz a minha parte, o governo estadual não fez a dele, mas todo mundo tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal,
quer instituir uma renúncia fiscal, você tem que apontar uma outra fonte de renda, uma outra fonte de receita, compensando a perda de arrecadação. Aí também mora o problema, que, na minha opinião, inviabiliza qualquer reforma tributária no Brasil. Por quê? Se a gente pegar, isso vale para qualquer esfera, federal, estadual, municipal, a gente tem uma carga de tributo muito alta. Como é que eu vou reformar esses tributos sem perder a arrecadação? Eu poderia falar, não, hoje é um imposto só, supor que seja pela renda, e é 50% da renda de vocês. Isso ia gerar uma crise institucional. É muito mais fácil você cobrar essa alta carga dividida em inúmeros tributos do que instituir um só com uma carga elevadíssima, porque vai saltar mais aos olhos da população. Então, eu vejo a reforma tributária como algo beirando o impossível de ser realizado no Brasil. Mas essa renúncia fiscal e a lei de responsabilidade fiscal, ela se amarram trazendo essa dificuldade. E a gente também tem a imunidade tributária. Então, a gente tem alguns entes que são imunes. Mas cuidado quando a gente fala imunidade tributária, porque a imunidade tributária ela é válida única e exclusivamente para os tributos classificados como imposto. Taxas, contribuições, tanto extraordinárias quanto de melhoria, elas são possíveis de ser cobradas nesses casos, tá? Então, a legislação federal, a Constituição Federal determina que é vedada a instituição de imposto, cuidado com isso, não é tributo, entre os está parecendo aquele desafio do 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Entre os entes federativos, então a reciprocidade, então o governo federal não cobra tributo do governo estadual, que não cobra o tributo do municipal, assim como o municipal não cobra do estado nem da federação. Então não existe cobrança entre os poderes federativos, entre as entidades federativas, não os poderes. Então não existe tributo entre União, estados e municípios. Segundo, não existe instituição de imposto para templos de qualquer culto. Você instituir de maneira... Entrou. Eu vou ter que sair agora, tá bom? Daí depois eu vejo o restante. Boa aula. Ok, muito obrigada. Até mais. Então, se você instituir um templo, esse templo ele vai ser imune a imposto, desde que essas rendas sejam provenientes do culto religioso, tá? Não, tem um comércio dentro do meu culto. Aí ele deixa de... essa parte, né, o comércio em si, deixa de ser imune à tributação. Mas o templo em si, diferente da religião, ele é imune a imposto. Patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, sindicatos, instituição de educação e assistência social sem fins
lucrativos. Então, não ter um partido político é só na cabeça do Bolsonaro, tudo bem. Mas um partido político, não existe cobrança de imposto. Sindicato, não existe cobrança de imposto. Uma escola, se a escola não tiver fins lucrativos, não existe cobrança de imposto. Não, essa escola tem uma finalidade de obter lucro. Paga imposto normal, ela foge da imunidade. E assistência social, então tem uma associação, destinação para assistência social, ela também não tem cobrança do imposto. E, por último, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à impressão desses materiais também são imunes a imposto. Então, eu faço uma revista imune a imposto, não paga, por exemplo, imposto de renda. Hoje acabou, né? Mas até trazia exemplos. Tinha um exemplo que era muito engraçado, que era imune a tributo. Vocês, pela idade, devem ter folhado alguma na vida. A Playboy. Será que ela paga imposto ou não? Será? Ela é classificada, ela era, né? Porque não tem mais. Era um periódico. Ela era imune a imposto. Que engraçado isso, né? Mas é um periódico. Um incentivo à cultura. Aí eu deixo aberto a cabeça de vocês o que é a cultura que está falando ali, né? Cultura dos jovens. Entretenimento. Mas ela era, porque entrava na classificação de periódico. Assim como hoje é uma revista Veja, um jornal, uma Gazeta do Povo impressa, não a versão eletrônica. A versão eletrônica ainda existe discussão. O livro impresso. Tudo isso é imune a imposto. E também, se eu, fabricante de papel, vendo o papel para esse tipo de produção, eu faço a imunidade em cima dessas vendas. Então, comerciante de papel é um pouquinho delicado. Eu tenho que saber para quem eu estou vendendo e eu vou ter que informar a Receita Federal para quem foram vendidos esses papéis e daí eu não entro com esse valor na base de cálculo do imposto. Então, lembrando, refere-se somente à espécie de tributo chamada de imposto. Não entra taxa nem contribuição, seja a extraordinária ou de melhoria, ou social, né? Então, esses são os princípios que a gente tem dentro da nossa Constituição, que indicam como os legisladores devem trabalhar o imposto. Alguns a gente tem que se atentar mais, principalmente a anterioridade, saber quando que entra em vigor cada lei, daí retroatividade, para saber até quando eu posso fazer algo ou deixar de fazer algum fato, para que a gente possa manter um controle melhor do planejamento tributário. Às vezes, uma mudança de lei, a gente pode aproveitar períodos para planejamento tributário. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos do tributo. O que constitui um chamado tributo?
A gente vai falar, então, da obrigação tributária, da hipótese de incidência, do fato gerador, o que é o fato gerador, o que é a base de cálculo, o que é a alíquota e o que é o montante. Elementos essenciais para que a gente possa aplicar uma tributação, para que a gente possa efetuar o recolhimento de um tributo. Então, hipótese de incidência é a descrição que a lei faz de um fato tributário que, quando um contribuinte fizer ou quando ocorrer, vai gerar a obrigação tributária. Como assim, professor? Então, é o fato hipotético que a lei descreve que vai fazer nascer a obrigação do recolhimento. Então, um exemplo. Está falando de imposto sobre serviço. O que seria a hipótese de incidência segundo a lei do ISS? Qual que é o fato hipotético que gere a obrigação de recolher ISS? A prestação do serviço. Então, toda vez que um contribuinte prestar um serviço, nasce a obrigação do recolhimento tributário. Nasce, então, a obrigação tributária. Então, na legislação vai estar descrito a hipótese de incidência. Quando que, hipoteticamente, nasce a obrigação do tributo? Deu para entender essa ideia? Vou pegar aqui um exemplo. Vamos lá. Peguei aqui a legislação do IPVA. Então, dentro dessa legislação, ele vai falar quando que ocorre a incidência do imposto. Então, já vem geralmente no começo da lei. Fica estabelecido, através do presente de lei, parágrafo único. Para efeito de incidência do imposto, considera-se veículo automotor qualquer veículo terrestre dotado de força motriz própria de qualquer tipo, ainda complementar, destinado ao transporte de pessoas ou coisas. Então, você possuindo um veículo que tenha essas características, você entrou na hipótese de incidência tributária. Então, aqui ele traz uma possibilidade onde vai nascer o tributo. Vamos procurar outra. Do ICMS. Traz as alterações, Então, aqui, da incidência. Então, ele vai trazer as possíveis operações que geram incidência. Então, o imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadoria, inclusive fornecimento de alimentos e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Pronto, ele trouxe um possível fato que, quando um contribuinte executar, vai ocorrer
no ICMS. Então, toda e qualquer legislação vai ter que apontar uma hipótese de incidência. A obrigação tributária. O que é essa dita obrigação tributária? Então, é o vínculo jurídico que une duas pessoas, chamado, uma delas, sujeito ativo. Então, aquele tem o direito de cobrar a obrigação. Sujeito ativo sempre o fisco. E a outra, o sujeito passivo. Geralmente, o contribuinte, o qual, em vista de ter praticado fato gerador tributário, deve pagar ao primeiro certa quantidade de dinheiro. Então, a obrigação tributária é uma dívida entre o contribuinte, sujeito passivo, e o fisco, o sujeito ativo, por ter incidido em uma hipótese, um fato gerador do tributo. Então, vocês fizeram uma venda de mercadoria, estão comercializando, não sei, a bolsa, mochila para estudante. Se eu falar do ICMS, operações relativas à circulação de mercadoria, essa venda da mochila se enquadra aqui? Se enquadra. Incidir em uma hipótese de incidência, ou seja, pratiquei um ato previsto para incidência do imposto, tenho um fato gerador do tributo. E gera daí a dívida, né? E aspectos da hipótese de incidência? Ela vai ter que ter essas características. Primeiro, a pessoalidade. Então, fica obrigado na legislação a definição de quem é o sujeito ativo, quem tem o direito de receber e quem é o sujeito passivo, ou seja, quem vai ter que recolher ou pagar a obrigação tributária. Então, primeira coisa, a pessoalidade. Segundo, o aspecto temporal. Define o momento exato do fato gerador da obrigação. No caso aqui, toda vez que eu tiver uma operação de circulação de mercadoria, se eu tiver uma venda, se eu tiver uma remessa para amostra grátis, pode ser que não entre na tributação, mas se eu tiver uma remessa para amostra, ou se eu transferir para uma filial, estou circulando com a mercadoria. Vai ter o fato gerador, e quando isso ocorre, no momento que eu faço o transporte, ou que eu faço a venda. Então, tem uma definição de período, quando que realmente ocorre o fato gerador. O aspecto espacial. Definição do lugar que se dá a ocorrência do fato gerador, que deverá se situar dentro dos limites territoriais em que o ente federativo tem a competência tributária. Então, ICMS, no estado do Paraná, só pode ser cobrado quando o fato for gerado dentro do estado. O ISS
só pode ser cobrado quando o serviço for prestado dentro do município. Cada município vai instituir a cobrança em relação ao serviço que foi prestado dentro do seu território. Aí a gente tem a materialidade, material, definição do fato que será objeto de tributação. Então, normalmente é expresso por uma ação. Importar, exportar, industrializar, prestar serviço, circular. Próprio ato de possuir, que é o caso do IPVA, né? Possuir veículo automotor, o IPTU, possuir imóvel. Então, eu tenho que ter uma materialidade de quando vai efetivamente ocorrer. Quando não, né? Digamos, em que caso efetivamente isso vai ocorrer. E também vai ter que ter a característica de quantificação. Então, é a definição de base de cálculo. Então, expressão da grandeza do aspecto material e da alíquota percentual que a gente vai cobrar em cima de uma base de cálculo. Aí sim a gente consegue chegar no montante do tributo a ser pago. Então, a quantificação é base de cálculo e alíquota. Essas são características necessárias da hipótese de incidência. Fato gerador, a gente já mais ou menos comentou aqui, né, o que é o fato gerador. Então, é o fato que gera a obrigação tributária. Então, remete à concretização de um ato previsto na hipótese tributária. Então, está previsto, eu vou lá e executo, eu tomo a ação em relação àquela hipótese tributária. E deve ser definido em lei complementar. Então, um exemplo que a gente traz, prestar serviço, toda vez que eu prestar serviço, eu vou ter que pagar ISS, fazer circular mercadorias, vou ter que pagar o ICMS, receber renda, vou ter que pagar o imposto de renda. Então, é a concretização de uma hipótese tributária. Quando eu efetivamente realizo o fato, realizo uma ação prevista na hipótese tributária. E a gente pode ter alguns tipos de fato. Instantâneo, então aquele que é feito num único ato. O ITBI, quando a gente compra um imóvel, vai ser um único fato que vai gerar a cobrança da transmissão de bens intervivos, né? Periódico, concretiza-se por vários atos, mas que são apurados em determinados períodos. Então, ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS são periódicos. Por que criou-se essa possibilidade do periódico? Já pensou se a gente tivesse que recolher o tributo, ter um fato gerador para cada venda que a gente tiver, por exemplo, no mercado? Ia ser uma maluquice? Mais do que já é. Por esse motivo, a legislação institui a possibilidade de cobranças de todos os fatos dentro de um período. O complexivo, então, que resulta de uma série de operações para a apuração da base de cálculo do montante devido. Então, o imposto de renda, ele é complexivo,
Portanto, a gente tem lá na declaração completa as rendas, as possíveis deduções, os possíveis pagamentos, uma série de operações em que, unificando elas, a gente vai conseguir chegar em uma base de cálculo. E os casos persistentes. Então, são casos onde o fato gerador ocorre com uma determinada constância, com um prazo permanente para sua cobrança, sem prazo para conclusão da cobrança, salvo se você parar de incidir na hipótese tributária. Então, por exemplo, vocês compram o carro, vocês viram o proprietário do veículo automotor. Enquanto vocês se caracterizarem como proprietários do veículo, esse imposto vai incidir constantemente, de maneira anual, para a cobrança, até o momento que vocês vendam esse carro. Então, existem essas possibilidades. O mais comum da gente encontrar são os periódicos. Esse a gente tem de penca na empresa, né? Vamos falar assim. Aí a gente tem a base de cálculo. Então, a base de cálculo é o valor sobre o qual é aplicada a alíquota para chegar ao montante de pagamento do tributo. Então, a base de cálculo sempre vai estar definida em lei complementar e sua alteração vai estar sujeita a todos aqueles princípios que a gente viu anteriormente. Então, da legalidade, tem que ser feito por força de lei, a anterioridade, então, não posso cobrar base de cálculo diferente até que ocorra a divulgação da lei e todos os fatos que ocorreram em períodos anteriores à divulgação da lei não podem ser alterados. Aí entra exemplos como COFINS, lucro presumido, lucro real, ICMS, IPI, todos eles entram nessa característica. Todos eles apresentam uma base de cálculo. E vai estar sempre descrito lá na legislação. A gente vai encontrar da incidência, das imunidades, né? Pode ver que ele traz aqui os meios previstos lá na Constituição Federal, tendo em vista que é um imposto, né? Tem a base de cálculo, vai falar do fato gerador, quando que ocorre, cadê? E da base de cálculo. Então, aqui ele determina como que é feita a base de cálculo de um determinado tributo. Vai estar sempre em uma legislação complementar. Então, ó, o valor da operação, então, no caso da linha A, o valor da operação vai ser a base de cálculo. Então, o valor que eu vendi uma mercadoria é o valor da base de cálculo. Só para vocês terem como exemplo. E a alíquota? Então, a alíquota é o valor ou percentual definido em lei que vai ser aplicado ao tributo para chegar ao montante a ser pago. Podem ser encontradas 3 formas de alíquota: específica. Então, a alíquota específica já é expressa em um determinado valor. Não são muitos os casos que a gente tem acertado. Esse é o que a gente mais tem, o ad valorem.
Então, expressa através de um percentual de cobrança em cima da base de cálculo e a progressiva, então, também pode ser daí expressa tanto em valor quanto em percentual, mas que vão crescendo por faixa tributária. Aí tentando trazer um pouquinho daquela isonomia tributária. E a gente pode ter, em alguns casos, na verdade, um caso só, que é o imposto de renda, a alíquota normal e a alíquota adicional. Mas os dois são alíquotas. A alíquota normal, a lei determina a aplicação de uma alíquota considerada normal para cobrança do imposto. Então, é uma alíquota que eu vou ter a base de cálculo e vou sempre tributar esse valor. E pode ser instituído alíquotas adicionais. Então, além da alíquota normal, a lei pode determinar pagamento de um percentual ou um valor de imposto adicional sobre um excedente, que é o caso do imposto de renda, né? Tudo que passa de 20 mil ao mês, além de pagar a alíquota normal de 15%, eu pago mais 10% sobre o excedente. São duas possibilidades da cobrança da alíquota. Na verdade, hoje a gente tem praticamente o IR só com essa característica. Todos os demais são somente a alíquota normal. E o montante a ser pago, aí é o resultado do cálculo de uma expressão matemática. Então, é o valor do tributo a ser pago resultante da aplicação da alíquota sobre uma base de cálculo. Então, vamos supor que a gente esteja aqui no Paraná vendendo mochila para o estudante por R$100. A nossa base de cálculo é R$100. A gente vai olhar no regulamento de imposto de renda, do ICMS, vai verificar qual a alíquota para venda de mochila para estudante, supondo que seja 10%. Na verdade é 18%. Mas só para facilitar, R$100 de base de cálculo, cobrando uma alíquota de 10%. Então, qual vai ser o montante do tributo? 10% de R$100, vou pagar R$10 de imposto. Então, o montante nada mais é do que a multiplicação da alíquota vezes a base de cálculo. Esses são os elementos necessários para que a gente tenha toda e qualquer cobrança de tributo. Então, todo um tributo vai precisar desses elementos, né? E era isso que eu tinha para tratar com vocês hoje. Para na próxima aula a gente começar a entrar um pouquinho mais em casos específicos, casos tributários efetivamente, né? Fugir um pouquinho só da legislação. Pergunto para vocês, ficou alguma dúvida, alguma questão? Sim, não, talvez. Já dormi? Não, dentro de um contexto geral, assim, entendimos bem, que é muita coisa, né? Mas a gente vai tentando pegar tudo que o professor explica aí. Mas é muito... Gente, tributo no Brasil é uma coisa muito delicada. Tem muita legislação envolvida. E, claro, nosso objetivo aqui não é fazer um curso de direito tributário. Mas, para a gente poder falar de tributo, a gente precisa ter esses elementos básicos. E eu acho para saber, tinha que fazer uma faculdade só sobre tributos, né? Na verdade, dá. Dá para fazer. Especialização já existe. Eu tenho uma especialização só em gestão tributária. Então... faz especialização só em direito tributário.
Vocês verem como o negócio é amplo, dá margem. Mas essa parte da legislação, então, esse embasamento para que a gente possa enxergar o funcionamento dos tributos, a gente encerra hoje. Então, na próxima aula, a gente vai efetivamente entrar em cada um dos principais tributos que a gente encontra no meio empresarial, para que vocês consigam lidar com eles, avaliar o que está acontecendo com a empresa e até pensar no próprio planejamento tributário. Beleza? Beleza, professor. Opa. Então, nos encontramos quarta-feira que vem, né? Não sei porque eu estou na cabeça. Mas quarta-feira que vem a gente vai estar aqui no mesmo horário. Então, desejo para vocês uma boa continuação dessa semana. E agora vai dar uma esquentada, né? Graças a Deus. E a gente se vê, então, na próxima. Beleza, professor. Até quarta-feira que vem. Até quarta. Abraço. Abraço.